queria chamar a Trina e a Bruna para estar aqui. Eu queria que você estendesse as suas mãos, porque nós vamos orar, abençoando as duas, né? Essa terra não vai negar nada. É a primeira vez que ela está no Nordeste. Conhecemos a sua mãe, o seu pai, conhecemos e vamos abençoá-la. Vamos abençoamos a cada um que chega aqui. Você pode celebrar o Senhor pela vida dela? Enquanto ela está vindo, os livros da apóstola Cris, doutora Ilma e da Trina estão lá na livraria, bem aqui perto da portaria. Vamos orar? Okay? Você pode estender as suas mãos? Senhor Jesus, nós abençoamos a vida da Trina. Que honra tê-la aqui, Senhor. Sua mãe esteve conosco e certamente o Senhor transbordará nela e através dela. Abençoamos a Bruna, que toda tradução seja envolvida com o teu Espírito e haja um fluir. Que a bênção do Senhor, que o teu reino e o teu governo seja feita sobre a vida das tuas servas, em nome de Jesus. E a família diz: amém. Pode sentar. That's all the Portuguese I know. So Bruna's helping me tonight. Então, agora a Bruna que vai me ajudar essa noite. I know a few more words. Like hallelujah. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. So my name is Trina. O meu nome é Trina. And
emotional moment yesterday when Aaron left. And Aaron said, Mom, my next plans are that I'll be back in March. And then, of course, Melody is going to Lima, Peru, before she comes back here. So, saying goodbye was a different kind of goodbye. On Wednesday, Aaron, and I was so glad he could be with us, and Papa and I were at my doctor, and the doctors had the talk with us and said, there's really nothing more that we can do for you, and enjoy every day. You won't have many. And so, I know that God has our days numbered, every one of us. He has our days numbered. We have no promise to live 100 years old, ever, any of us. And, you know, we could walk out the door and it could be the end for each one of us. And if I were to leave a nugget of wisdom for each one of you, is don't ever take a day for granted. People always ask me, so what is your secret regarding our marriage and our family? And it's that I have intentionally worked to make every day special. Every day special, not for me. If you live self-centered and selfishly, you will live unhappy, and you will destroy the people around you. It's just a natural result. It's a principle. But if you live, particularly for the partner that God gives you, marriage is so much bigger than we see it from God's perspective. And it's something to really be treasured, to really care for every single day. And so I know we've had challenges in our family, but God has seen us through every time. And we're not gonna turn loose at all. And everyone has God's blessing on your life. And I just encourage you to take care. If you take care of your spouse, God will take care of your kids. Your kids will be secure, they'll be safe. But if you don't take care of your spouse,
Gratitude. Gratidão. Gratitude. Gratidão. In all situations. Em toda situação. In every circumstance. Em qualquer circunstância. 1 Thessalonians 5:16 through 18. 1 Tessalonicenses 5:16 a 17. Says, be joyful always. Diz, seja alegre o tempo todo. Give thanks in all circumstances. Seja grato em todas as circunstâncias. And pray without ceasing. E ore sem cessar. Sometimes that's easier than others. Algumas vezes é mais fácil do que as outras. When there's a time of grief, it's hard to find joy. Quando é um tempo de luto, é difícil de encontrar alegria. But this is where it comes from. Mas é de onde isso vem? From a heart of gratitude. De um coração com gratidão. And you see the children around the table. Vocês viram as crianças ao redor da nossa mesa? The children, as crianças, they are going to carry the legacy. Eles vão carregar o legado. But they will have their own responsibility. Mas eles também terão a sua própria responsabilidade. Deuteronomy 7:9 talks about 1,000 generations. Deuteronômio fala sobre 1.000 gerações, muitas gerações. Of those who love God and keep His command. Aqueles que amam a Deus e mantêm os seus mandamentos. Your children are more likely to keep the commands if they watch you do them. Será mais fácil para os seus filhos, para eles manterem os mandamentos de Deus, se eles verem vocês fazerem isso. They do what you do. Eles vão fazer o que vocês fazem. Have you noticed that? Você vai perceber isso. Children are hypocrisy detectors. Crianças, hypocrisy. Crianças, elas não são hipócritas. They know if you are not behaving the way you should. Eles sabem que se você não está comportando da maneira que você deveria, and they might tell you. Eles mesmos vão te dizer. But when we love God, we obey His command. Mas como nós amamos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos. As a family, we walk through hard times together. Como uma família, nós andamos pelos caminhos difíceis, pelos desafios juntos. My mom's final words. As palavras finais da minha mãe, full of so much wisdom, são cheias de sabedoria. Make every day special. Faça cada dia especial. Not for you, mas não para você. But for those in your family. Mas para aqueles da sua família. For your neighbors, for your friends. Para os seus vizinhos, para os seus amigos. We make every day special for everyone else. Nós fazemos dia especial para todo mundo. And that's where there's joy. E isso é que é alegria. When you're selfish, there's no joy. Quando você é egoísta, então não tem alegria. You will be unhappy. Você vai realmente ser infeliz. Let's turn to Matthew. Vamos ler em Mateus, chapter 22, capítulo 22, verses 37, 38, and 39. versículo 37, 38 e 39. You must love the Lord your God with all your heart and soul and with all your mind, for this is the first and greatest commandment. And a second is equally as important. Love your neighbor as yourself. Versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Equally as important. Semelhante é importante. Love the Lord your God Ame ao seu Deus with all your heart, com todo o seu coração, with all your soul. com toda a sua alma. Your soul is your mind. A sua alma é a sua mente, It's your will. é o seu desejo. As you submit yourself to His will. Então você diz: faça de você mesmo o desejo dele. And with your emotions, E as suas emoções, you're all in. você sempre está nele. You're 100% committed. Você tem que estar 100% comprometida com ele. You trust God no matter what. Você confia
Even when it seems like your prayers are not answered. Even when it seems like your prayers are not being answered. Mesmo quando parece que as suas orações não estão sendo respondidas. But he calls us to pray without stopping. Ele nos chamou para orar sem cessar. Keep praying. Continue orando. Don't stop. Não pare. We prayed for my mom's healing, Nós oramos para que minha mãe se curasse, and we never stopped. mas nós nunca paramos. We believed she would be healed. Nós acreditávamos que ela podia ser curada. Many of you prayed for her healing, Muitos de vocês também talvez tenham orado para ela ser curada. and now we are grateful. E agora nós somos gratos. God chooses how he wants to heal. Deus escolheu a forma que ele iria curá-la. Sometimes it's here, sometimes it's there. Algumas vezes ele cura aqui, algumas vezes ele cura lá. But we're not mad about it Mas nós não estamos chateados por isso, because we trust his plan. porque nós confiamos no plano dele. We don't question his plan. Nós não questionamos o seu plano. We don't put a question mark where God puts a period. Nós não colocamos um ponto de interrogação, onde Deus colocou um ponto final. That's good. You need to write that down. Você precisa de anotar isso. Are you taking notes tonight? Vocês estão anotando as coisas essa noite? Write that down. Escreva isso. Say it after me. Don't put a question mark Não coloque um ponto de interrogação, where God puts a period. onde Deus colocou um ponto final. Amen. Amém. Sometimes we have to change our attitude Algumas vezes nós temos que mudar a nossa atitude, because we don't know all that God knows. porque nós não sabemos tudo que Deus sabe. So I think that part of his plan was for me to be here tonight with you. Então eu acho que é parte do plano de Deus para que eu estivesse aqui com vocês essa noite. I know this because the Bible says that legacy is important to God. Eu sei disso porque a Bíblia fala que o legado é do Senhor. So the truth from the Word of God was passed down from my great-grandmother to my grandmother to my mother to me to my daughters to my granddaughters. Então a palavra de Deus na minha família ela foi passada da minha bisavó para minha avó, para minha mãe, para minha filha, para as minhas netas, todas as gerações. This is legacy. Isso é legado. Now, I'm a part of a family that has a legacy of godliness. Eu sou parte de uma família que faz parte de um legado da vontade de Deus, Of godly character. caráter de Deus. I don't know what your legacy is. Muitas vezes a gente não sabe o que é o legado. You might be the first in your family. Talvez você vai ser a primeira na sua família. We read about Abraham, Isaac, and Jacob. Nós lemos sobre Abraão, Isaac e Jacó. Abraham was first. Abraão foi o primeiro. Maybe you're the Abraham in your family. Talvez você seja Abraão da sua família. But we know that God knows exactly who you are and where you are. Mas nós sabemos que Deus sabe exatamente quem você é e onde você está. And his purpose is the same for all of us. E a promessa dele é a mesma para todas nós. To pass the principles to the next generation. Então passe os princípios para a próxima geração. I'll turn to Deuteronomy chapter 7. Vamos para Deuteronômio capítulo 7, por favor. Verse 9. Versículo 9. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Next verse, but he does not hesitate to punish and destroy those who reject him. Próximo versículo 10. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam.
Verse 11, therefore you must obey all these commands, decrees, and regulations I am giving you today. Obedeçam, pois, à lei, isso é, aos decretos e às ordenanças que hoje eu ordeno a vocês. Verse 12, if you listen to these regulations and faithfully obey them, the Lord your God will keep his covenant of unfailing love with you as he promised with an oath to your ancestors. He will love you and bless you, and he will give you many children. Versículo 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Say, I must. I must. Eu deveria. I must do my part. Eu deveria fazer a minha parte. If, Se, then. então, If, se, then. então. If I trust God and obey his commands, Se eu confiar em Deus e obedecer os seus mandamentos, I will see a blessing for many eu generations. vou ver bênção por muitas gerações. Here's what's important to understand. Aqui tem uma coisa que você tem que concordar. Each generation has to make their own decision. Cada geração vai fazer a sua própria escolha. It's like running a marathon and we pass the baton. É como se fosse, na América eles dizem como se fosse passar o bastão. Aqui a gente também diz isso, né? A relay race, pass the É. baton. Vai passar o bastão para a próxima geração. So I love the Lord, I keep his commands, I pass the baton. Então, eu amo ao Senhor, eu faço os seus mandamentos, cumpro os seus mandamentos. Então, eu vou passar este bastão. So my mom has passed the baton to me, A minha mãe passou o bastão para mim, but not just me, mas não apenas para mim, to you too. para vocês também. So we are passing the principles Então, nós estamos passando os princípios for the next para generation. a próxima geração. The principles of loving God O princípio de amar a Deus and loving others. e amar aos outros, To love your neighbor as yourself. para amar o próximo como a você mesmo. Well, you have to know who you are. Mas para isso você tem que saber quem você é. I appreciate the pastor was talking about identity. Eu apreciei que a pastora estava falando sobre identidade. Who am I? Quem sou eu? Am I a woman of God? Eu sou uma mulher de Deus? You bet I am. Eu acho que sim. I made a decision. Eu fiz uma decisão. And when times get tough, I remain a woman of God. Quando o tempo fica difícil, eu tenho um desafio, eu me lembro que eu permaneço como uma mulher de Deus. I faithfully trust him with my life. Confio a minha vida nele. I have joy in all Eu circumstances. tenho alegria independente das circunstâncias. And I have gratitude. E eu tenho gratidão. And I'm a prayer warrior. E eu sou uma guerreira. Prayer is the power that God gives us to connect with him. Oração é uma ferramenta, é uma ferramenta que o Senhor nos deu para lutar as batalhas espirituais. I say pray until something happens. E diz: ore até que alguma coisa aconteça. Pray and keep praying. Ore e continuem orando. That's part of my identity. Isso é parte da minha identidade. I'm a woman of prayer. Uma mulher de oração. I think our identity needs to be I am an overcomer. I'm an overcomer. Eu vou transbordar isso. I'm victorious. Eu sou vitoriosa. I'm not a victim. Eu não sou uma vítima. Now, we actually are victims, aren't we? Mas na verdade nós somos vítimas ou não? If I had time to listen to every one of your stories, Se eu tivesse tempo de ouvir a história de cada uma de vocês, I could hear stories about how you've been a victim. eu poderia ouvir histórias de como cada uma de vocês é uma vítima. Because we live in a world full of sin. Porque nós vivemos num mundo cheio de pecado. And other people's sin
makes me a victim. E o pecado da outra pessoa me torna uma vítima. When they sin against God and sin against me, Quando eles são contra Deus, eles são contra mim. it makes me a victim. E me torna uma vítima. But I can't stay there, E eu não posso ficar neste lugar de vítima. or I will never be victorious. Ou eu nunca serei vitoriosa. You have to choose. Você tem que escolher. You keep your victim mentality, Se você vai manter a sua mentalidade de vítima, you keep your identity as a victim, ou se você vai manter uma identidade de vítima, or you live in victory. ou você vai viver em vitória. My mom never felt like she was a victim of cancer. Minha mãe pensava que ela fosse ser uma vítima do câncer. She said, I'm not sick, I just have cancer. Minha mãe pensava que ela seria mesmo vitoriosa com o câncer. E ela dizia, eu não tenho medo do câncer. Her identity was a woman of faith and excellence. A vida dela era feita baseada em fé e excelência. She got up every day. Ela fazia isso todos os dias. She put on her makeup Ela fazia sua maquiagem and she went about the Father's business. e ela fazia o negócio dela com o Pai, com o Senhor. Through her cancer, she continued to preach and teach the gospel. Mesmo doente, ela continuou pregando e falando da palavra de Deus. We're not a victim. Nós não somos vítimas. We're victorious. Nós somos vitoriosas. We're victorious. Amém? We overcome any circumstance we face. A gente pode superar qualquer circunstância que a gente tenha enfrentado. In the book of James, in the book of Revelation, No livro de Tiago, no livro de Apocalipse, the Bible says, those who persevere will receive a crown of life. aqueles que vão perseverar receberão a coroa da vida. Women, you're going to have beautiful crowns Eu acredito que muitas mulheres aqui vão ter uma coroa linda. because we persevere. Porque nós perseveramos. We get through hard times. Nós passamos do tempo de When we dificuldade. face a hard time, Quando vem o tempo difícil, what do we do? o que nós fazemos? We keep walking. Nós continuamos andando. We keep trusting. Nós continuamos We confiando. keep praying Nós continuamos orando. because we know God is real. Porque nós sabemos a vontade de Deus. So hard times don't get us down. Então os tempos difíceis não vão nos derrotar. They fire us up Nós vamos derrotar esses tempos difíceis. Nós vamos vencer. because of our identity. Essa é a nossa identidade. See, you choose your identity. Você escolhe a sua identidade. If you were taking notes, put identity at the top of your paper. Se você colocar assim numa nota as características da sua identidade, The next, put action. depois você coloca as ações Then put feelings. e os seus sentimentos. Identity comes first. A identidade vem primeiro. Out of your identity comes your action. A sua identidade ela vai mostrar as suas ações And then your feelings will follow. e os seus sentimentos vão seguir isso. See, our feelings come and go. They're fluid. Mas os nossos sentimentos são assim, são baixos, às vezes altos. But we are called to be women who have an identity that is solid. Mas nós fomos chamadas como mulheres para ter uma identidade sólida. Our identity in Christ is unshakable. It's unmovable. A nossa identidade de Deus, ela é inquebrável, ela é poderosa. It doesn't depend on circumstances or feelings. Não é abalada conforme as circunstâncias que acontecem na nossa vida. But because of who we are, Mas por causa de quem Ele é, that determines how we behave. e isso mostra como nós somos, como nós nos comportamos. And our feelings need to get in order. E a nossa vida precisa estar em ordem. That takes maturity. Isso é maturidade. A person with immaturity Uma pessoa imatura, leads with their feelings first. ela deixa os seus sentimentos vir primeiro. Feelings Sentimentos are in the number one spot. é o número 1 da lista. The feelings drive the action. Os sentimentos direcionam as ações. And then your identity follows. E aí a sua identidade segue isso. And then you become a victim of your own emotions. E aí você se torna uma vítima das suas próprias emoções. Your emotions are sad. You become depressed. Se as suas emoções forem tristes, vocês vão ficar depressivas. Then your depression goes beyond a feeling. It becomes your identity. E a sua depressão, ela começa a se tornar a sua identidade.
Identity. Identidade. Our identity in Christ is critical. Nossa identidade em Cristo. A Proverbs 31 woman, A mulher de Provérbios 31. well, she's a woman with a great identity. Ela é uma mulher que tem uma maravilhosa identidade. Every mother here with a son can relate to this chapter. Toda mulher aqui que tiver um filho tem que ler este capítulo. I have 4 adult children, 3 are married. Eu tenho 4 filhos adultos e 3 são casados. My youngest son is not married yet. O meu filho mais novo ainda não é casado. I could write him a letter of the same things from Proverbs 31. Eu poderia dar para ele uma carta com todo aquilo que está escrito em Provérbios I 31. want him to find a virtuous woman to be his wife. Eu quero que ele encontre uma mulher virtuosa para ser sua esposa. A virtuous woman Uma mulher virtuosa is wise. é sábia. She's hardworking. Ela trabalha duro. She gets up early. She stays up late. Ela acorda cedo. Ela dorme tarde. She takes care of her household. Ela toma conta da sua casa. She laughs without fear for the future. Ela ri sem medo diante do futuro. She sees the future with faith, Ela vê o futuro com fé. no matter what. Não interessa o que aconteça. She believes Ela acredita. the future is in God's hands, and I believe He's got a perfect plan. Ela acredita que o futuro está nas mãos de Deus e ela vai viver os planos de Deus para a vida dela. Amen. Amém. This is passed down from generation to generation. Isso é passado de geração a geração. Let's turn to 2 Timothy 1, verses 3 through 7. Vamos passar para 2 Timóteo 1. Capítulo 5 até o 7. Now, I could change the names here in verse 5 to fit my family. Eu posso mudar os nomes que estão aqui no versículo 5 e colocar os nomes da minha própria família. And I recommend this. In your Bible, I think you should personalize it. E eu acho que na sua Bíblia você deveria personalizar dessa forma também. So, excuse me as I personalize this verse. Então, com licença que eu vou fazer esse versículo personalizado. I remember your genuine faith, for you share the faith that first filled your grandmother, Olita, your mother, Devi, and Trina. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Oleta e em sua mãe Devi, Trina, e eu estou convencido que também habita em você. And I know the same faith continues strong in you. E eu estou convencida que você também habita, e essa fé também habita em você. This is why I am here today, É por isso que eu estou aqui hoje. to fan the flames, Para continuar mantendo a chama acesa. the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you. Por essa razão, torna a lembrar o que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. So these fans are blowing. Então, as chamas estão queimando. Let's imagine I lit a match today. Vamos imaginar There's fire que tivesse fogo, coming out of the Word of God, incêndio, and the fans are blowing the fire. e o vento está trazendo o fogo do Espírito. They're fanning the flame. Está acendendo a chama. I want today to fan the flame in you. Eu quero esta noite acender a chama em você. Verse 7. Versículo 7. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power and love and a sound mind. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amen. Amém. God has not given us a spirit of fear. Deus não nos deu espírito de medo. Women, this is our identity. Mulheres, essa é a nossa identidade. We are women of faith. Nós somos mulheres de fé. We have the Holy Spirit in us. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. And we believe no matter what. E nós acreditamos, não interessa o quê.
Now, sometimes if you have a little bit of a feeling of fear, E algumas vezes, se você tem um espírito de medo, um sentimento de medo, remember that feeling is at the bottom of the list. lembra que aquele sentimento, ele está no final da lista. You might have a little bit of a feeling, Talvez você tenha um pouquinho assim desse sentimento, but it's not who you are. mas isso não é quem você é. So, your identity is here. Então a sua identidade está aqui. My identity is I'm a spirit-filled woman of God. A minha identidade é uma mulher cheia do Espírito de Deus. My action is Minhas ações são: I will trust him no matter what. eu confio nele, não importa o que aconteça. And I will walk in obedience to him. E eu vou andar em obediência com ele. I will pray and hear his voice. Eu vou orar e ouvir a sua voz. And as I walk in my identity, E assim, da forma que eu ando pela minha identidade, my feelings will change. os meus sentimentos vão mudando. This is where we have a sound mind. É assim que nós temos uma mente sã. This is where there is balance. Isso é o que é equilíbrio. This is where we understand the difference in our soul of our mind, our will, and our emotions. Isso é a forma que a gente entende a diferença da nossa alma, da nossa mente e dos nossos sentimentos. So when your mind is not sound and there's fear, your wisdom changes what you think. Então, quando a sua mente não está sã, o seu sentimento muda aquilo que você tem que fazer. And it's because of power. E isso é por causa do poder. It's the power of the Holy Spirit. É o poder do Espírito Santo. See, the same Spirit that raised Christ from the dead lives in me O mesmo Espírito Santo de Deus vive em mim and lives in you. e vive em vocês. That gives us power Isso nos dá poder to live out of our identity, para viver a nossa identidade, to live beyond our feelings. para viver sobre. And that's where peace comes from. E é assim que a paz vem para a nossa mente. That's how we settle our mind. É assim que a gente mantém a nossa mente sã. We speak to it, Nós falamos sobre isso. and we have our mind aligned with our identity. Nós temos a nossa mente alinhada com a nossa identidade. So your feelings can change. Então, os seus sentimentos, eles podem mudar. Your feelings must come into the authority of Jesus Os Christ. seus sentimentos, eles têm que ser submetidos à autoridade de Jesus So when Cristo. you walk in your authority in the Lord, Então, quando você caminha sobre a autoridade de Deus, because of your identity, por causa da sua identidade, you can você pode be joyful always, ser alegre o tempo todo, give thanks in all ser circumstances, alegre em todas as circunstâncias, and you have such a connection with God through prayer e você vai ter uma grande conexão com Deus através da oração. because you trust Him no matter what. Porque nós confiamos nele, não importa o que aconteça. In 2002, I faced the biggest trial of my life. Em 2002, eu enfrentei o maior desafio da minha vida. I had a feeling that something was not right. Eu tinha um sentimento que tinha alguma coisa que não estava certa. My husband began to come home later and later, O meu marido começou a voltar para casa tarde, cada vez mais tarde. and weeks went by and months went by, and he continued this pattern. E aquelas semanas foram virando meses e aí começou isso a ser um padrão. When I questioned about to him, he said, "I'm just having problems with my business partner." Quando eu comecei a questionar ele sobre isso, ele disse: eu tenho um problema com meu sócio no trabalho. He said, "I can't get my work done during the day, so I have to go back to work at night." Eu não posso fazer o meu trabalho todo durante o dia, então eu tenho que voltar à noite para terminar o trabalho. He owned the company, and so it required a lot of sacrifice. Ele era dono da empresa, então eu entendia que aquilo era um sacrifício que ele tinha que fazer. And I understood this, Eu entendia isso. but something didn't seem right. Mas alguma coisa assim me dizia que aquilo não estava certo. I knew it wasn't healthy. E aquilo não era saudável. So on April 1st, Então no dia 1º de abril, 2:30 a.m., 2:30 da manhã, he came home and he slipped into bed, ele veio para casa, deitou na cama. and this time I got up.
E nesse dia eu falei, é hoje. And I turned on the light. Eu acendi as luzes. And I said, something is seriously wrong. E eu disse para ele, tem alguma coisa que está seriamente errada. What is going on? O que está acontecendo? And it was like I flipped the switch Foi como se eu tivesse jogado a lã and he went from being a quiet man to the most angry I had ever seen. Ela disse que é como se ela tivesse acendido assim algo, uma ira. Ele mudou completamente de um homem calmo para um homem irado. He got out of bed with a rage. Ele começou a ficar com uma raiva enorme. He grabbed his suitcase and started throwing clothes in it. Ele pegou a mala dele e começou a colocar as roupas dele lá dentro. And he threw across the bed a 3-page letter. Ele jogou sobre mim uma carta de 3 páginas. I was confused. Eu estava confusa. I read through the letter. Eu li a carta. It said that he had filed for divorce and I would be served papers 3 days later. E a carta dizia que ele já tinha entrado com o divórcio, eu iria receber os papéis 3 dias depois. He didn't give any reason. Mas não tinha nenhuma razão para isso. He said, I'm divorcing you because you don't love me. Ele me disse, eu vou divorciar de você porque você não me ama. That doesn't make any sense. Agora, isso não está fazendo sentido nenhum. You can't tell me how I feel about you. Você não pode me dizer como que eu me sinto sobre você, But this is the lie that he had believed. mas isso é algo... This was the lie that he had believed. Isso é o que ele queria acreditar, a mentira que ele queria acreditar. This is the deception. Aquilo era uma decepção. The devil told him a lie, your wife does not love you. O diabo disse para ele uma mentira, a sua esposa não te ama. So he opened his heart to another woman. Então ele abriu o coração dele para uma outra mulher. But of course he didn't tell me this. Mas é claro que ele não me disse isso. I had no idea. Eu não fazia ideia disso. I was so shocked because we had been married 19 years and never once talked about a divorce. Nós estávamos casados há 19 anos e então eu estava em choque porque a gente nunca tinha falado sobre divórcio. We didn't fight. A gente nem brigava. We didn't fight at all. A gente não brigava tipo nunca. We had a peaceful home. A gente tinha um lar de paz. But during this time, he had become absent. Mas naquele momento ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. The next day, he left. E no dia seguinte ele saiu de casa. He moved to an apartment that he already had. Ele mudou para um apartamento que ele já tinha. In fact, he had been living a complete double life. Na verdade, ele estava vivendo uma vida assim duplamente completa, uma vida dupla, totalmente diferente. He had an apartment, Ele tinha um apartamento, furnished. ele tinha móveis, He had another phone. ele tinha outro telefone, He had another mailbox. ele tinha outro e-mail, He had another bank account. outra conta bancária, And I didn't know about any of it. e eu não sabia de nada disso. That morning, Aquele aviso, I was getting my hair done at the salon. eu estava acabando de fazer o meu cabelo no salão. And the lady who was living with her boyfriend and I had a discussion about this. E aquela senhora, ela estava vivendo junto com o namorado dela e nós tivemos uma discussão sobre isso. I said, you need to get married. E eu dizia, você tem que se casar com ele. Marriage is the best thing ever. Casamento é a melhor coisa do mundo. You share your life with someone, there's nothing better than marriage. Você compartilha a sua vida com alguém, não pode ter nada melhor do que isso. Don't just shack up, make the commitment. Faça um compromisso. I'll do your premarital counseling. Eu posso fazer o seu aconselhamento matrimonial. You gotta get married. Você tem que se casar. I was just telling her how great marriage was. Eu estava dizendo para ela como é maravilhoso o casamento. And I had no idea that I was almost getting a divorce. E eu não fazia ideia que eu estava quase me divorciando. I was completely blindsided. Eu estava completamente cega. The next day, I went to talk to his business partner, No dia seguinte, eu fui lá na empresa para conversar com o parceiro dele, com o sócio dele na empresa. and he had known about the affair, which had been happening for about 9 months.
E o sócio dele sabia que ele estava tendo um caso por volta de 9 meses. So their relationship was strained because he was threatening to tell me. Então o relacionamento não era muito bom, porque ele me contou isso. So I got her phone number. Então eu consegui o telefone dela. And it occurred to me, E ocorreu a mim, if he's lying to me, se ele está mentindo para mim, he's probably lying to her. provavelmente ele está mentindo para ela. Maybe she thinks we're already divorced. Falando com ela que talvez a gente já estivesse divorciado. But I thought I'd give her a call. Então, eu fiz uma ligação para ela. So I did. I dialed the phone. Eu peguei o telefone, I left a voicemail. eu deixei uma mensagem de voz. Hi, this is Trina Lozano, James's wife. Olá, aqui é a Trina Lozano, eu sou esposa do James. You're having an affair with my husband, Você está tendo um caso com meu marido and I want you to know e eu quero que você saiba that we have been happily married for 19 que years. nós estamos muito felizes por 19 anos. We have 4 children, Nós temos 4 filhos. and we've had a very happy home and Nós family. temos uma família e um lar muito feliz. You are contributing to destroying this. Você está contribuindo para destruir isso. Many lives will be affected because of what you are doing. Muitas vidas serão afetadas por causa do que você está fazendo. Break up with my husband and send him home. Termine com meu marido e mande ele de volta para casa. Don't call me back. E não me ligue de volta. That's being the keeper of your home. Isso é ser guardiã do seu lar. That's being a guardian of your home. Isso é ser guardiã do seu lar. And I decided E eu decidi that as for me and my house, we will serve the que Lord. para minha e a minha casa serviremos ao Senhor. And I can't be afraid of anything. E eu não vou ter medo de nada. Divorce? Divórcio? I'm not afraid of that. Não estou com medo disso. Staying married Casado? After- Manter casada? after he cheats on me? Depois dele ter me traído? I'm not afraid of that. Também não estou com medo disso. Ladies, we have to confront our fears. Mulheres, nós temos que confrontar os nossos medos. When we are faced with a traumatic situation, Quando nós estamos diante de uma situação muito difícil. when we become a victim of somebody else's sin, Porque quando nós tornamos uma vítima do pecado de alguém, this is when we must pass the test. é assim que nós passamos no teste. Bankruptcy, Corrupção, I'm not afraid of that. eu não estou com medo disso. Cancer, Câncer, I'm not afraid of that. eu não estou com medo disso. God has not given me a spirit of fear. Deus não me deu um espírito de medo. God has not given you a spirit of fear. Deus não deu para você um espírito de medo. Ladies, we are mighty. Mulheres, nós somos poderosas. I began to pray Eu comecei a orar and I released my husband. e eu deixei meu marido, liberei ele. I was served divorce papers. Eu recebi o papel dos divórcios And on Mother's Day, e no dia das mães, he was with the other woman. ele estava com a outra mulher. And this was the low point. Isso para mim foi o pior. I said, God, I don't think I can survive this. Eu disse, Deus, eu realmente acho que eu não posso sobreviver a isso. But I felt like I needed to surrender. Mas eu encontrei uma forma de... And I said, God, if he repents, I will stay married to him. Eu disse a Deus, Senhor, se ele se arrepender, eu posso ficar casada com ele de novo. Before that, I hadn't made that decision. Eu tomei essa decisão. I said, I know I have to forgive him, but I don't have to stay married to him. Eu sei que eu tenho que perdoá-lo primeiro, mas eu não sei se eu posso ficar casada com ele. But I needed to deal with my fear. Mas eu sei que eu preciso lidar com o meu medo. I had a fear of staying married Eu tinha medo de estar casada, esse era o meu medo, under these circumstances. por causa daquela circunstância. But the scripture says I can trust the Lord. Mas a Bíblia diz, eu posso confiar no Senhor. In Jeremiah, Em Jeremias,
It says, "Cursed is the person who puts their trust in a mere human, Sabe aquela pessoa que coloca a sua confiança no Senhor. but blessed is the one who puts their trust in the Lord." Mas abençoado também é aquele que põe sua confiança no Senhor. So I committed myself to prayer. Então eu me comprometi a orar. And in prayer, the Lord told me that He was going to guide me. E naquela oração o Senhor disse que Ele iria me curar. I had to rely on my memorized prayer because I couldn't think of what to say. Eu tive que pensar assim numa oração, porque na verdade eu não sabia nem o que dizer. Então eu tinha que memorizar algo. Our Father who's in heaven, Nosso Pai que está no céu, holy is your name. santo é o seu nome. Your kingdom come, your will be done, O seu reino vem. on earth as it is in heaven. A sua vontade é realizada, assim na terra como no céu. Give me this day my daily bread, Me dê nesse dia, o pão da tua presença. and help me forgive my husband, E me ajude a perdoar o meu marido, because I need to be forgiven too. porque eu preciso de perdoar ele também. Lead me not into temptation, Me livre da tentação, but deliver me from evil. me livre de todo o mal. The very next verse says this: E o próximo verso diz isso. if you don't forgive them, I can't forgive you. E o Senhor, o verso diz: se você não perdoá-lo, eu não posso perdoar você. If, then. If, se e então. If I don't forgive, Se eu perdoar, God won't forgive me. se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. God doesn't allow me to be the judge. O Senhor não me permite ser uma julgadora. Deus não me permite julgar. Forgiving others, I must. Perdoar os outros, eu devo fazer isso. I think the greatest temptation Eu acho que a grande tentação and the greatest evil temptation, é a grande tentação assim do diabo. as we pray, Lord, deliver me from evil. Senhor, livre-me do mal. I think the greatest evil is found in the verse before. Eu acho que essa coisa do mal é encontrada no versículo antes. The greatest evil is the temptation not to forgive. A tentação do diabo é não perdoar. So that day, as I was praying, my husband was in the home of the other woman. He looked in her face and he saw the face of the devil. E naquele dia, eu estava orando, o meu marido estava na casa daquela mulher. E That- quando ele olhou para ela, ele viu o diabo na face dela. That veil of deception had been lifted. Aquela decepção foi embora. The fantasy was over. A fantasia acabou. He called me and said, I want to come home. Ele me ligou e disse: eu quero voltar para casa. I said, I'll pray about it. E eu disse: eu vou orar sobre isso. I tell you, that's a miracle. E eu posso te dizer: That's isso a é um miracle. milagre. Well, the next miracle would be as if I could forgive him. O próximo milagre seria eu perdoá-lo. In my own strength, no. Na minha própria força, não. In my feelings, no. Nos meus sentimentos, não. In my identity, yes. Na minha identidade, sim. I don't feel like forgiving him, but I forgive him because it's who I am. Eu não sentia que eu deveria perdoá-lo, mas eu perdoei porque eu sei quem eu sou. Amen. Amen. Amém. I asked God to give me a sign. Eu pedi Deus para me dar um sinal. I said, if my husband comes home and he cries, then I will know that his heart is soft. Se meu marido vier para casa e ele chorar, eu vou saber que Deus quebrantou o coração dele. So we went out to dinner, Então nós saímos para jantar and I had given him a list of questions. e eu dei para ele uma lista de perguntas. And as he was answering these E à questions, medida que ele estava respondendo aquelas questões, he began to cry. ele começou a chorar. And then I knew Então eu sabia. this was the sign that I had asked for from God. Esse é o sinal que eu estava pedindo para Deus. Amen. Amém. God has not given me a spirit of fear, Deus não me deu espírito de medo, but of power mas de poder in every situation. em toda situação.
Love. Amor. Love that covers a multitude of sin. O amor cobre uma multidão de pecados. Love that says, my enemies can eat at my table. O amor diz, os meus inimigos podem comer a minha mesa. Love that says, I will be patient until God continues the work. O amor diz, eu vou ser paciente até que algo aconteça. My husband was repentant and he came home. Meu marido estava arrependido e ele voltou para casa. He never spoke to this other woman again. Ele nunca teve com essa mulher novamente. And God did a very deep work in my heart that I did not expect. Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração. I thought, Lord, if my husband doesn't feel like I love him, show me why. Se meu marido não sente que eu amo ele, Senhor, por favor, me mostre por quê. If love is my identity, Se amor é a minha identidade, and this commandment is to love you and to love others, e esse comprometimento é de amar a Deus e amar aos outros, how have I failed? como que eu posso ter falhado? See, I was deceived too. Se eu também estava vivendo aquilo. I thought I was a perfect wife. Eu pensava que eu era a esposa perfeita. I was deceived. Eu estava ali naquela situação. I did things right. Eu queria fazer a coisa certa. I did what I thought was the right way. Eu pensava que o que eu estava fazendo estava da forma certa. There was a song that came to my mind as I was praying. E tinha uma canção que veio na minha mente enquanto eu estava orando. Ladies, we must ask the Lord to heal our broken heart. Mulheres, nós temos que pedir a Deus para curar o nosso coração ferido. Hurting people hurt people, Pessoas feridas ferem outras pessoas. but healed people heal people. Mas pessoas curadas curam outras pessoas. What is my identity? My identity is I am healed. E a minha identidade é curada. I am victorious. Eu sou vitoriosa. I'm an overcomer. Eu sou poderosa. This is my identity. Isso é a minha identidade. The Lord began to heal my broken heart. O Senhor curou meu coração, estava quebrado. And a song, E nessa canção, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. cure o meu coração, abra os meus olhos para que eu possa ver. Gente, eu não sei cantar não. Show me how to love like you have loved me. Me mostre como amar aos outros como o Senhor me ama. Quem conhece essa canção? Who knows this song? It's called Hosanna from Hillsong many years ago. É uma canção do Hillsong, Hosanna, muitos anos atrás. Do you know why we sing worship songs in service? A gente sempre canta, né? Canções de adoração no culto. So when we are in a trial, these songs come to our head because they're in our spirit. Então, quando a gente está num período de desafio, essas canções vêm para a nossa mente porque isso está na gente, no nosso espírito. The lyrics are, show me how to love like you have loved me. Senhor, me mostre como amar aos outros como o Senhor me ama. God, I can't do this on my own. Deus, eu não posso fazer isso por mim mesma. I don't know how to love like you have loved me. Eu não sei como amar aos outros como o Senhor me ama. I thought I was doing everything right. What am I Eu missing? pensava que eu estava fazendo tudo certo. O que eu perdi? O que eu deixei passar? 1 Corinthians chapter 13. 1 Coríntios capítulo 13. Love is patient. O amor é paciente. Love is kind. O amor é gentil. It's not boastful or proud or Ele não é rude. orgulhoso ou rude. Love is not proud. Amor não é orgulhoso. I never quite understood that. E às vezes tem um mal entendido nisso. I said, God, what does that mean? Senhor, o que está acontecendo comigo? He said, I'm glad you asked, Trina. E Deus disse, eu estou feliz que você tenha perguntado, Tina. He said, you know the way you think about your husband. Eu sei que você está pensando sobre o seu marido. How could you do that to me? I would never do that to you. Como que você pode fazer isso comigo? Eu nunca faria isso com você. How could you sleep with me every night and be with another woman? Como é que você podia dormir comigo toda noite e estar com outra mulher? How do you live a lie? Como é que você vive a sua vida?
How could you do this? I would never do that to you. Como você fez isso comigo? Porque eu nunca faria isso com você. And this question tormented me. E essa questão, essa pergunta estava me atormentando. What my husband did was nothing like the man I knew. O que o meu marido fez não tinha nada a ver com o homem que eu conhecia. God said, Trina, E Deus disse, Trina, listen carefully. ouça atentamente. How could you do this? Como você poderia fazer isso? I would never do this to Eu you. nunca faria isso com você, And the Holy Spirit said, because. porque... Finish the sentence. Por favor, termine a frase. How could you do this to me? I would never do this to you because I am so much better than you. Como você fez isso comigo? Eu nunca faria isso com você porque eu sou muito melhor do que você. Ah, Ah, there's the pride. aí está o orgulho. God hates pride. Deus odeia o orgulho. You cannot forgive people when you have pride. Você não pode perdoar as pessoas se você é orgulhosa. You cannot love people when you have pride. Você não pode amar as pessoas se você é orgulhosa. If you have pride, you will be a person who argues. Se você tiver orgulho, vai ser uma pessoa que fica discutindo, que reclama. You will be a person who holds a grudge. Você vai ser A grudge. You will be bitter. Você vai ser aquela pessoa que fica sempre brigando. If you have pride, you will be angry. Porque o orgulho, ele gera a raiva, a ira. God has given us a spirit of love, Deus nos deu o espírito de amor. and there's no pride in love. Não existe orgulho no amor. So as I humbled myself before the Lord, Então, eu me submeti ao Senhor. my humility was the key to unlock my husband's healing. A minha humildade foi a chave para começar a cura do meu marido. My humility was the key to remove the shame from his heart. A minha humildade foi a chave para remover a vergonha dele do que tinha acontecido. So he could forgive himself. E ele poderia perdoar ele mesmo. Now he's coming with me sharing his testimony all over the world. E agora nós dois vamos juntos compartilhando nosso testemunho por todo o mundo. God Hallelujah. is faithful. Deus é fiel. He is faithful to 1,000 generations for those who love him and keep his commands. Ele é fiel àqueles que seguem os seus mandamentos até 1000 gerações para frente. We cannot live selfishly. Nós não podemos continuar com o orgulho Ladies, I encourage you, ou o egoísmo. Mulheres, eu te encorajo, be the keeper of your home, seja a guardiã do seu lar. which means you are the guardian. Isso significa que a guardiã é você. You are the one that invites the Holy Spirit into your home. Você é aquela que convida o Espírito Santo para o seu lar. You have the responsibility. Você tem a responsabilidade You set the table. de fazer a mesa. You will invite the presence of Jesus to the table. Você convida a presença de Jesus para a mesa. The Lord healed my husband's heart at our table, O Senhor curou o coração do meu marido ao redor da mesa. not just at one meal. Não apenas para uma refeição. The one meal began, A primeira refeição apenas começou. but every dinner after this, every day, his heart began to heal more. Mas cada dia, refeição após refeição, dia após dia, aquele coração estava sendo curado. I encourage you, set your table, Eu encorajo vocês, preparem a sua mesa. bring your family to your table, Traga a sua família para a sua mesa and celebrate e celebre the a redemption redenção of God. de Deus. The redemption. A redenção. This is what he wants to do in your family. Isso é o que Deus quer fazer na sua família. He wants to redeem everything. Ele quer redimir todas as coisas. The conference, A conferência, ressignificar. God wants to make all things new. Deus quer fazer todas as coisas novas. He wants to restore. Ele quer restaurar. He wants to take the ashes and make something beautiful. Ele quer pegar as cinzas e fazer uma coisa linda. To take a broken past
Amém. I am so grateful Eu sou tão grata to tell you today, por falar com vocês hoje. all of our children and grandchildren love and serve the Lord. Todos os nossos filhos e netos amam e servem a Deus. They know the faithfulness of God. Eles conhecem as promessas de Deus. God is awesome. Deus é maravilhoso. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Stand with me, ladies. Stand. Por favor, fiquem de pé. If you need a miracle in your marriage, Se você precisa de um milagre no seu casamento, if you need a miracle in your home and family, se você precisa de um milagre no seu casamento e na sua família, I want you to promise God right now eu quero que você prometa a Deus agora, that in humility, se humilha diante dele. you will make the choice today Você vai fazer uma escolha hoje to keep praying until something de happens. continuar orando até que alguma coisa aconteça. You will be patient. Você vai ser paciente. You will let God do what He needs to Você do. vai deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. I want to tell you, ladies, it took 7 years E eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres. Levou 7 anos for my husband to come to the point where he could share his own testimony. para que o meu marido pudesse abrir o seu coração e compartilhar assim o seu testemunho. The healing in his heart wasn't complete immediately. A cura no coração dele não aconteceu de uma forma assim rápida. Love is patient. O amor é paciente. We need to be patient. Nós precisamos de ser pacientes. You are incredible women of God. Vocês são mulheres incríveis de Deus. This is your identity. Isso é a sua identidade. Put your hands up. Coloque as suas mãos para cima. Intertwine your fingers. Coloque os seus dedos assim, entrelaçados. I want your identity to be this. Eu quero que a sua identidade seja tipo isso. You are women of integrity. Você é uma mulher de integridade. There is an integration E há uma integração of what you believe naquilo que você acredita and how you behave. e como que você comporta. There is a coming together Quando isso fica junto, of your theology and your reality. aquilo que você se comporta e aquilo que você acredita, You are a woman of integrity. você é uma mulher de integridade. This is your identity. Isso é a sua identidade. What you experience at church, O que você experimenta na igreja it is the same as what you experience at home. é a mesma experiência que você tem na sua casa. The love and peace that we feel here, O amor e paz que a gente sente aqui, integrity is we take it home with us. e integridade é levar isso para casa com a gente. We get excited about a sermon Nós temos um sermão and we apply it to our life. e a gente aplica nas nossas vidas. God bless you. Deus abençoe vocês. Amém. Essa é uma pequena lembrança da nossa igreja, da organização da conferência. Nós queremos agradecer por você ter trazido uma história de restauração tão linda do seu lar, da sua família. Você semeou esperança no coração dessas mulheres também e ajudou a cada uma delas a reconstruir a sua história. Muito obrigada. Isso é um trabalho manual de mulheres nordestinas que têm histórias diferentes, mas que transformam as mesas e deixam elas lindas com as mãos delas. Leve com carinho para decorar a sua mesa e receber pessoas.